Paz, graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui com mais uma lição, a terceira lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2018. O título da nossa lição hoje é Os Ministros do Culto Levítico. Nós vamos estudar isso. Na semana passada estudamos sobre o culto, né? E hoje nós vamos estudar sobre os sacerdócios. Nessa lição, nós veremos como se deu a chamada, né, dos filhos de Levi, os levitas, ao ministério sacerdotal. Nós vamos ver, entre outras perguntas, nós responderemos a essa. Quem eram os levitas? Nós vamos estudar hoje quem eram os levitas e por que a sua chamada foi necessária, e veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício. Levi ele foi o terceiro filho de Lia. Lia era uma das esposas de Jacó, né? E ela sabia que ela era desprezada, porque ela sabia também que Jacó amava mais a Raquel. Aliás, era para ser a única esposa dele, mas Labão enganou Jacó, em vez de dar Lia, em vez de dar Raquel, deu Lia, né? Mas depois Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. E ela se sentia desprezada. Então, nesse terceiro filho aqui, ela colocou o nome de Levi. Levi significa agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo. Já Levi significa juntar, junto, né? E daí de Levi se tornou um dos 12 patriarcas, né? Porque Jacó teve 12 filhos homens, e desses 12 filhos homens se formaram as 12 tribos de Israel, né? E Deus, né, escolheu a tribo de Levi para trabalhar no sacerdócio, né? Aqui na nossa lição nós vimos aqui que o zelo dos levitas. Por que Deus escolheu os levitas? Bem, imagina-se, né, que Levi parece que ele tinha um zelo muito grande pela honra da família, né? E também mais tarde, né, a tribo de Levi, quando Moisés já tinha tirado o povo do Egito e tinha levado para o deserto, e ele subiu ao monte para conversar com Deus e passou 40 dias lá, e quando ele voltou, Arão ficou no lugar dele, né? Quando ele voltou, Arão já tinha feito um bezerro de ouro, né? Ele não suportou a pressão do povo. Arão mostrou ser um líder muito fraquinho, né? E ele não suportou a pressão do povo e fez um bezerro de ouro. E quando Moisés chegou do monte, ele viu aquilo tudo, quebrou aquele bezerro de ouro, desmanchou ele e se posicionou contra os idólatras, né? E naquela idolatria toda, o Moisés fez uma pergunta, né? Quem é por nós? E a Bíblia diz que o povo, a tribo de Levi, se posicionou a favor de Moisés, né, a favor de Deus, contra os idólatras. Aqui está dizendo, mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas se juntaram a Moisés e combateram a idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Era um homem de maior firmeza. Foi a única tribo que se posicionou do lado de Moisés contra os idólatras. Quem sabe não foi por isso que Deus escolheu a tribo de Israel, por ver firmeza neles, né? Isso é muito importante, a pessoa ter convicção, e a tribo de Levi mostrou isso, né? E realmente dessa tribo saíram homens e mulheres comprometidos com Deus, pessoas realmente piedosas, que temiam a Deus. E essa posição ao lado de Moisés para destruir os idólatras realmente agradou a Deus, né? Deus gosta de pessoas firmes, que tenham convicção, né? E fique do lado dele, né? Vamos para a terceira parte aqui, a vocação sacerdotal dos levitas. Os levitas, eles foram escolhidos por Deus lá no Egito, quando Deus destruiu os primogênitos, ele não destruiu os primogênitos de Israel, né?
na Páscoa, eles colocaram o sangue nos portais, e quando o anjo da morte passou a meia-noite, aonde tinha o sangue ele não entrou, era onde estavam os primogênitos de Israel, as famílias israelitas. Mas só que, devido à não destruição dos primogênitos de Israel, eles passaram a pertencer a Deus. Então, todo primogênito que nascesse dali para frente seria de Deus. Mas aí o que Deus fez? Ao invés dele ficar tirando cada primogênito de cada tribo sempre, ele fez uma coisa completa. O que ele fez? Deixou os primogênitos, cada um na sua tribo, na sua família, e escolheu a tribo de Levi para fazer a substituição dos primogênitos. Então, a partir daquele momento, os levitas passariam a fazer todo o trabalho do tabernáculo, entendeu? Então, tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-lo para o sacerdócio, entendeu? Nesse período, o Senhor apresentou os levitas como resgate. Os levitas aqui eles apresentam como resgate no lugar dos primogênitos de Israel, das 12 tribos. O Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Ao invés, isso aqui que é o importante, ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi separada das demais para fazer esse trabalho para Deus. Entendeu? Então Deus resolveu não tirar os primogênitos de cada família para poder fazer o serviço dele. Ele preferiu escolher uma tribo, e essa tribo, né, com certeza foi dada como dom para Israel, porque essa tribo ia trabalhar tempo integral para Deus, certo? O autor fala aqui que ele foi dado como dom, e é verdade, ele foi o resgate de toda a nação. Quando eu fui ordenado a pastor, há 28 anos atrás, a pessoa que veio fazer a cerimônia, ele falou, olha, você agora é um dom para a igreja, Deus está te dando como presente para a igreja, para você fazer a obra de Deus, você agora vai trabalhar para a igreja. E realmente aquelas pessoas que são separadas para Deus, para fazer o trabalho, eles são presentes de Deus para a igreja, né? E ali a tribo de Levi foi dada como um presente para o povo de Israel. Ela iria ajudar o povo a se aproximar de Deus, né? Isso foi muito importante. Os obreiros hoje também são considerados como dom. Se você foi chamado para a obra de Deus, você é um dom de Deus, no sentido de ser um presente para a igreja. Bem, a segunda parte aqui, o sacerdote, nós vemos aqui o sumo sacerdote. Bem, nós sabemos que o adorador que se aproximava de Deus, ele trazia a oferta, certo? Mas ele não precisava só da oferta, ele precisava também de uma mediação. A pessoa vinha com a oferta, mas ele não ia ele mesmo fazer o sacrifício. Ele precisava de alguém para fazer a mediação. Então, o sacerdote, ele foi levantado para isso, para fazer o sacrifício, mas também para fazer a aproximação do adorador a Deus. Era essa a função do sacerdote. Ele tinha, né, que conduzir o povo à adoração a Deus e representar o povo diante de Deus, né? Ele conduzia o povo à adoração, fazia a mediação e representava também diante de Deus o povo, entendeu? Ele levava os problemas dos homens para Deus. Então, os sacerdotes, eles eram ministros de Deus, autorizados para ministrar no altar os sacrifícios, os ritos. É muito importante isso, é um privilégio, né? A pessoa ser autorizada por Deus para trabalhar para Ele. Os levitas e os sacerdotes, eles não estavam ali como penetra, não. Eles estavam ali escolhidos, olha só, escolhidos e autorizados por Deus, certo? Então, para trabalhar na obra de Deus ali, no tabernáculo, tinha que ser
pessoas autorizadas, escolhidas por Deus. Não é qualquer um. Ah, eu quero. Não, a obra de Deus não é assim, eu quero. É quem é escolhido, quem é chamado. Certo? A pessoa pode ser crente, mas se ele não tiver uma determinada chamada para uma determinada função, ele não pode exercer. Né? Então, para trabalhar no altar ali, para ter as suas funções no tabernáculo, primeiramente tinha que ser da tribo de Levi, certo? Tinha que ser um levita, porteiro, tesoureiro, cantor, seja o que for, tinha que ser da tribo de Levi. Agora, para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, tinha que ser da família de Arão. Tá entendendo? A tribo para trabalhar para Deus tinha que ser específica. Agora, para ser sumo sacerdote ou sacerdote, tinha que ser mais especificamente ainda, tinha que ser da família de Arão, certo? Então, esses elementos eram necessários para fazer a mediação, que era o sacrifício e o ensino da lei. Os sacerdotes estavam ali para isso, da família de Arão. Ninguém podia ser de outra família de Arão. E os levitas tinham que ser da tribo de Levi, lógico. Né? Então, qual era a finalidade deles? Era de oferecer sacrifício concernentes ao Altíssimo. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Era um trabalho muito importante, mas exigia também muita prudência, santidade, como hoje, né? E eles também tinham que ser descendentes de Arão para ser sumo sacerdote, e também descendente de Arão, da família de Arão, né? Porque Moisés e Arão foram escolhidos da família de Levi, da tribo de Levi. Bem, segunda parte aqui, ungido para o ofício. Né? O que caracterizava mesmo era a unção. Assim, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para curar os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele passou pelos ritos, ele foi batizado nas águas, depois ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O nosso mediador, que é Jesus hoje, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E os sacerdotes, sumo sacerdote no templo de Arão, eles também não iam assim, foi escolhido, não. Primeiro eles tinham que passar pelo ritual, tinha que ser ungido, né? Ninguém poderia exercer o ofício sem uma unção. Então, debaixo da unção, aí eles teriam condição de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Deus é santo. Então, todos nós, irmão, temos que, para fazer a obra de Deus, temos que ser ungidos, escolhidos, a unção. Hoje o Espírito Santo na nossa vida, nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Então Deus, ele unge a gente com o Espírito Santo e com poder, para ter autoridade para fazer a obra de Deus. Porque uma pessoa sem unção para fazer a obra de Deus é uma pessoa vazia, sem autoridade, sem poder. A gente precisa disso. Nós não podemos liderar a obra de Deus como um homem natural, né? Nós temos que ser diferente. A diferença começa por dentro. A unção hoje não é um óleo despejado na cabeça. A unção hoje é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo. Jesus já deu o exemplo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Paulo, quando ele foi batizado nas águas, Ananias falou para ele, eu vim aqui porque Jesus mandou orar por você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, querido, sai fora, enquanto é tempo, tá bom? Vitalício também no cargo. A vitaliciedade do sumo sacerdote está patente na história da família de Abraão, certo? Então era vitalício, era a família de Abraão, de Arão, ok?
Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéia, entendeu? Hoje não precisa mais isso, hoje não existe isso, certo? Mas naquele tempo existia. Talvez até no Novo Testamento já tinha acabado, que a coisa, quando no tempo de Jesus o sacerdote já estava bem bagunçado já, entendeu? As pessoas não estavam levando mais a sério não. Inclusive Caifás, ele foi, Anás, acho que era pai de Caifás, foi deposto. Aí a Caifás entrou no lugar dele no tempo de Jesus. Quer dizer, sumo sacerdote só existia um. Já no Novo Testamento, já no tempo de Jesus, já tinha 2 sumos sacerdotes. Você vê como é que a coisa estava avacalhada, né? É a obra de Deus, infelizmente, por isso que Deus permitiu a destruição do templo, de Jerusalém, de tudo, e espalhou o povo até 1948 aí. Bem, também o sumo sacerdote era servo de Deus, entendeu? Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, não. Na obra de Deus, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei de Deus, entendeu? A obrigação era um cargo honroso, era. Tanto é que vocês viram que Corá com a sua turma não ficou cheio de ciúme de Arão ser sumo sacerdote, eles queriam o lugar de Arão. Deus teve que fazer milagre, pregar 12 varas secas lá, cortaram lá e botaram lá, para que no outro dia que amanhecesse com fruto, seria aquele que seria o sumo sacerdote. Deus teve que fazer isso, para acabar com a ciumada, né? Todo mundo queria ser sumo sacerdote, mas é só quem é chamado que pode ser. Não adianta a pessoa querer, se for chamado, tudo bem, mas se não tem chamado, não adianta que vai querer ser o que Deus quer, né? Então, mas isso aí não quer dizer que a pessoa está acima da lei, não. Nós somos servos. A posição é honrada, a posição é de honra. E ninguém toma para si essa honra se não for chamado como Arão. Está escrito lá em Hebreus, entendeu? Então, a posição é de servo, por maior que seja a posição de um crente na obra de Deus hoje, pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que é, que ele quiser ser, ou que ele for chamado, ele tem sempre que lembrar de uma coisa, ele é servo, está entendendo? Servo, de preferência dulos, escravo, não é melhor ainda, tá? Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, fazendo trabalho de escravo, quem lavava o pé das pessoas que chegavam de viagem eram os escravos. Quando Jesus fez isso, ele falou, eu sou Senhor e Mestre, fiz isso, entendeu? Então Jesus está querendo dizer o seguinte, o cargo de vocês não faz vocês melhor do que ninguém, não. Aumenta a responsabilidade de vocês, tá? Vamos lá. Para a última parte aqui. Bem, os direitos e deveres dos levitas. Primeiro, viver do altar. Eles seriam exclusivamente para viver da obra de Deus. Já que o sacerdote dedicava-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Digno é o obreiro do seu salário. Se ele trabalha, faz a obra de Deus, se é dedicado, ele é digno do seu salário, certo? Se ele foi chamado para tempo integral. Nem todo mundo é chamado para tempo integral, né? Mas aqui, essa tribo aqui foi escolhida para isso. Tanto é que eles não tiveram nem herança. Toda a tribo de Israel tinha herança, ganharam a sua herança. A tribo de Levi não ganhou herança, certo? Não ganhou. Ela vivia dos dízimos e das ofertas do povo, das 11 tribos. Tá? A herança dos levitas era Deus. Deus é que era a herança deles. Deus falou, vocês não vão ter herança não, a herança de vocês sou eu. Vocês vão trabalhar na minha obra. Acabou. Mas Deus deu 48 cidades para eles, parece, para eles viverem. Certo? Bem, Moisés foi instruído para isso. Santificar-se ao Senhor também, era os direitos e os deveres, viver do altar, ter uma vida de santidade, porque olha, santidade convém na casa, todo mundo tem que ser santo, mas olha, o líder
ele tem que ter o mais alto grau de santidade. Tem coisa que é até lícito para uma pessoa, um membro comum, mas para um pastor já não é lícito fazer nem falar. Então todo cuidado é pouco, porque Deus exige muito da gente, que somos líderes, que somos pastores. Nós temos que ser exemplo, realmente. A pior desgraça de alguém é pregar o que não vive, ou viver o que não prega. Não adianta eu pregar uma santidade tremenda, viver de aparência. Não, santificar-se ao Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus. Então, eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que ter um nível de santidade melhor do que os meus discípulos. Certo? Se eu for aquele obreiro que eu tenho que estar sempre sendo chamado a atenção, eu tenho que estar sempre corrigindo, né? Alguém tem que estar sempre me corrigindo, alguém tem que estar me chamando a atenção, aí já não dá, certo? Ser irrepreensível, que nem a Bíblia exige da gente, não é ser perfeito, é uma pessoa que não está sempre chamando a atenção. Todo dia tem que repreender ele, que ele deixou um furo aí, não pode. Nós temos que ser irrepreensível, não podemos estar sendo chamado a atenção a todo momento, não. A gente tem que se corrigir primeiro, antes de corrigir os outros, tá? Então, santidade é isso, é agradar em primeiro lugar ao Senhor e ser uma pessoa de boa reputação. É isso que é uma vida de santidade, certo? Separado do pecado, vivendo e dedicando-se para Deus. E também tornar-se uma referência espiritual e moral. O sacerdote, por ser responsável pela aplicação da lei, tinha a obrigação de ser uma referência moral e ética para os filhos de Israel. Bem, a pessoa tem que olhar para a gente e ter vontade de ser crente. Se alguém olhar para mim e para um líder e dizer assim, ser crente assim, ser pastor assim, não. Nós temos que ser referência. Alguém tem que olhar para nós e falar, realmente isso aí é crente. Realmente isso aí é pastor. Realmente dá vontade de ser igual a ele. Isso aqui é ser uma referência. Agora, um mau exemplo aqui, os filhos de Eli, né? Deus matou eles. Por quê? Fizeram uma bagunça lá. E Eli só falava assim, cuidado meus filhos, cuidado. E não tomava nenhuma posição. Tem coisa que palavra não adianta não, tem que disciplinar logo, entendeu? O cara levava prostituta para o tabernáculo. Pode uma coisa dessa lá para o templo lá para onde estava a arca. Levavam prostituta, ficava lá um bando de mulheres lá com ele lá, ele tomando as ofertas das pessoas, tomando dinheiro, tomando tudo. E ele, meus filhos, não faz isso. Aí Deus falou, vai morrer todo mundo. E morreu, né? Pensaram que a arca ia salvar eles. A arca era o símbolo de Deus. Se a pessoa tiver certo, aquele símbolo abençoava, mas se tiver errado, era juízo, né? A arca não estava aí para funcionar em gente errada, não. Ok? Então, que Deus abençoe vocês, tá? Que nós possamos viver do altar, possamos santificar o Senhor e tornar uma referência espiritual e moral. Conclusão. O sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus, olha que maravilha. Todavia o Senhor Jesus é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Porque nós, a igreja, nós somos uma nação santa. Então eu trouxe aqui essa palavra para animar os professores aí da nossa DIVIC e também se esse estudo serviu para você, dá um like aí, você pode se inscrever no nosso canal, tá bom? Adilson da Silva Lobo. E que Deus te abençoe, tá bom? E semana que vem nós estamos aqui novamente trazendo uma palavra, um resumo, né, da lição, para clarear alguma coisa para você que é professor da Escola Bíblica Dominical dessa lição aqui. Deus te abençoe, um abraço e estude, hein? Pesquisa. Que nem eu falei semana passada, eu não estou fazendo uma pesquisa, eu estou falando só da lição aqui. Mas você pode fazer aquela pesquisa, você vai ter 1h15, eu não posso passar de 20 minutos, né? Mas você pode estudar, fazer uma boa pesquisa,
Agora, outra coisa, não saia do assunto não, tá? Não se esqueça que você está ensinando o Levítico. Não fique falando, que tem aluno aí que leva o professor para outro caminho. O professor vai, igual esses barcos à deriva, seguindo o aluno. Quando vai ver, já deu a hora, a lição mesmo você não ensinou. Aproveita esse 1h15 e explica a lição legal, dá uma explicação bem adequada, tenha calma, tenha paciência, mas não enrola, não fica toda a vida no assunto não, vai se desenvolvendo, tá bom? Deus te abençoe, um abraço.